Gente, para finalizar minha opinião sobre esse caso da Choquei, né? Da página Choquei e do caso da Jéssica, assim, eu sempre falo que o que a gente consome na internet, em televisão, site, é sempre um recorte muito pequeno daquele fato, né? A gente sabe aquilo que geralmente jogam para a gente saber e consumir e, de certa forma, desenvolver nosso pensamento sobre aquele assunto, né? Assim, no caso da página Choquei, assim, eu fiquei vendo muito ali o Twitter ali, e eu sei que ali em determinado momento virou uma guerra política, porque assim, a página ela é vista como uma página de esquerda, que tem um posicionamento pro lado A. E o lado B, que sempre não gostou da página, aproveitou uma falha grave do administrador da página para atacar, né? E aí tá tudo certo, infelizmente, rede social é assim. É o mundo que a gente vive hoje em dia, a tendência é ser isso, né? A gente vive agora o mundo online, cada dia menos o mundo físico, né? E assim, eu sempre falei, assim, a galera tá falando muito sobre o assunto, mas eu acho que tem que se aprofundar, eu acho que nos temas que importam. Mas aí, cara, não dá para controlar a internet. As pessoas, muitas estão se aproveitando simplesmente para criticar aquela pessoa, aquele espaço que ela não gosta. Mesmo nesse caso, a página lá que eu não conhecia muito, não sigo, ouço falar porque ela é uma página grande, então ela acaba furando a bolha, né? É, e o que acontece, né? A Jéssica cometeu suicídio, é algo extremamente trágico para a mãe dela, para a família dela. A gente não discute muito depressão nesse país, a gente não discute muito saúde mental nesse país. As pessoas falam sobre saúde mental em situações específicas, né? E eu sempre falo que a estrutura do nosso país para a saúde mental é muito frágil. Eu lembro que quando eu fui tentar minha primeira terapia, foi um processo longo, porque você tem que ir lá no posto, 7 da manhã, para ver se você consegue vaga. E aí quando você consegue lá, você consegue marcar um dia lá com a psicóloga, e depois você começa a passar por lá, e aí a gente passa ali na terapia uma vez por semana e a medicação, né? E eu acredito que isso não é suficiente, porque tem casos que são mais sérios, que precisam de uma estrutura maior do município. Talvez 2 atendimentos por semana, talvez fornecer outras opções, outras alternativas para combater problemas com saúde mental. Eu não conheço a Jéssica, não conheço a história dela, mas eu sei como a saúde mental é algo terrível, como depressão é algo terrível. É, Imagino, mas não consigo imaginar o quanto ela sofria, porque saúde mental é algo, cara, caótico. Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, a minha mente ela vive caótica assim. Então a Jéssica deveria estar num processo muito doloroso, enfim. E aí teve o azar de viver na época das redes sociais, em algum momento, não sei como, o porquê, alguém montou um perfil falso para dá a entender para o grande público que ela estava conversando com o Whindersson Nunes, né? Divulgaram lá várias conversas falsas, né? E entre os sites que divulgou, o Choquei divulgou lá as conversas e tal. Provavelmente pegou de outro local, e assim, e aí a tragédia aconteceu. E aí eu vejo muita gente tá falando, o dono do Choquei tem que ser de alguma forma responsabilizado? Claro que tem. Porque assim, eu falei no outro vídeo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele podia. Ele falou assim: ó, eu vi uma entrevista, uma reportagem que ele falou assim: olha, a gente pega as reportagens de outros sites, então a gente só replica. Né? Então, assim, a gente pegou, copiou e divulga. Então, quem tem que ser responsável, quem tem que se informar sobre a situação é o site original da notícia. Mas, quando você se torna uma página de 20 milhões de pessoas, quando seu alcance na internet é basicamente um canhão que não muitos sites tradicionais que estão aí no mercado há vários anos não conseguem ter, e você consegue ter esse alcance, esse seu pensamento não vale mais, né? Você tem que começar a ser responsável, sim. Porque você tem 21 milhões de seguidores. Você não é mais uma página pequena, seguido por um pequeno grupo. Você influencia as pessoas através do tamanho. E a gente sabe que a internet é muito isso. As pessoas veem uma notícia, elas não vão sair pesquisando na maioria das vezes. Ela vai lá e acreditar. E dependendo do que ela acredita, isso pode direcionar ela para qualquer situação. Então, no caso da Jéssica, eu acho que a gente tem que discutir várias coisas. Saúde mental desse país, que a estrutura ainda é muito frágil. Muitas pessoas passam por situações como a da Jéssica, que não tem estrutura do município, a estrutura do estado ainda é muito fraca,
né? Eu acho que terapia uma vez por ano, por semana, dependendo da situação, é muito pouco. O Estado tem que encontrar outras alternativas, né? Eu não sei qual era o tipo de estrutura que a Jéssica estava tendo para tratar a saúde mental dela. A gente tem que tratar rede social. Muita gente acha que não deve tratar rede social, mas muita gente agora está falando em não, a gente tem que discutir social, mas é algo que só porque convém nesse momento, né? Porque assim, eu acho que quanto maior for o perfil na internet, mais responsabilidade ele vai ter, ele tem que ter com o que ele divulga. Se o indivíduo que não tem muito seguidor tem que ter responsabilidade, imagine um perfil que tem milhões de seguidores, que tem um alcance, um engajamento muito grande. Então, assim, eu não estou aqui para condenar o mano A, o mano B, né? Eu acho que é aí que cabe a gente tem uma estrutura judiciária para investigar, para saber o quanto isso é danoso, o quanto a página prejudicou, influenciou essa situação da Jéssica. Acho que a única coisa que importa é que mais uma vida foi embora por causa do suicídio, que está cada dia mais ativo na sociedade brasileira e no mundo. A gente tem que discutir saúde mental cada vez mais, a gente tem que criar estruturas para saúde mental. Enfim, e aí a galera levou pro lado político, isso aí também é uma coisa que eu acho que não dá nem para fazer nada, a gente vive numa polarização, né? As pessoas brigam, se tornam inimigas por pensamentos políticos diferentes, acho que é uma coisa que não tem um caminho de volta, pelo menos a curto e médio prazo, né? Agora, assim, como eu falei, o cara o dono do site da Choquei, ele tem que ser responsabilizado? Tem, primeiro, pelo tamanho que ele tem. Grandes poderes traz grandes responsabilidades, Homem-Aranha, né? Segundo, ele foi avisado. Ele foi avisado. Eu acho que essa é uma questão principal de toda a história. Ele foi avisado pelo Whindersson Nunes, que é um influenciador gigante no Brasil. Avisado, ele postou falando sobre a situação. Depois ele foi avisado pela própria jovem, a Jéssica, que foi lá pro Instagram pedir para tirar, pediu para desmentir, e ele foi lá e deu uma desdenhada falando que ela tinha, que ali não era, que o Enem já tinha passado, e não adiantava escrever textão. Ele foi avisado pela mãe da menina. O vídeo foi feito, eu não sei se o vídeo ganhou um grande alcance. Assim, ele não pode falar que ele não teve toques, ele teve a chance de mudar. É óbvio que eu acredito que ele não sabia que isso ia se tornar uma tragédia. Ele só pensou que era só mais uma notícia que ele deu, e pessoas que não gostaram da notícia iam reclamar, e depois iam parar. Eu acredito que até a situação do site da Choquei, como muita coisa na internet, teve o pico de falarem muito sobre essa situação, devem falar sobre isso no Fantástico, que é um espaço gigante, que vai reforçar o Choquei a voltar para os debates. Deu uma caída agora, mas você pode ter certeza que hoje é domingo, talvez por causa do Natal isso vai ser um pouco, talvez isso não vai ser tão, vai ter tanta força, né? Porque se o Fantástico falar sobre o assunto, que eu tenho certeza que o Fantástico vai falar, a Record vai falar lá no Domingo Espetacular, vai falar sobre o assunto, isso ia voltar de novo com força, né? O assunto Choquei ficou aí 2 dias aí direto aí, porque muitos influenciadores ficaram falando sobre o assunto, né? Então assim, não sou eu que vou condenar o cara, não conheço o cara, não sei nada do cara. As pessoas cometem erros, né? Infelizmente esse erro foi um erro grave que contribuiu para uma tragédia. Eu não vou ficar aqui julgando, piorando a situação, né? Eu acredito que agora o cara deve estar refletindo muito sobre tudo isso, né? O cara deve estar muito mal sobre tudo isso que aconteceu. Eu acho que ninguém quer ter isso na consciência, a ideia que pode ter contribuído com uma pessoa que se suicidou, né? Eu acho que o maior castigo que ele está vivendo é essa ideia da responsabilização que ele pode ter sobre essa tragédia, né? Mas o que eu acho é que a gente tem que se aprofundar sobre tudo isso que aconteceu. O que é falado nas redes sociais, a responsabilidade dos grandes perfis, sobre certas notícias, o monopólio desses perfis sobre as notícias, né? Porque muitas vezes se for em benefício próprio, a notícia vai lá e se espalha, muitas vezes sem checar. A gente tem que discutir saúde mental, sim, cada vez mais, principalmente na internet. A saúde mental, por causa da internet, está piorando. Pessoas morrem por causa de redes sociais, por causa de uma internet que é cada dia mais caótica, cada dia mais perversa, cada dia mais raivosa. Então a gente tem que discutir tudo isso, saúde mental, comportamentos nas redes sociais, responsabilização de perfis grandes sobre a notícia, as pessoas que compartilham muitas coisas sem pesquisar. Então, assim, há vários debates nessa situação.
né? Eu acho que ficar politizando só por politizar, tretando só por tretar, não vai levar a caminho nenhum, né? E assim, cara, toda solidariedade à mãe da Jéssica, porque é uma tragédia forte.